Aleluia. Louvamos a Deus nessa noite, pela sua presença, pela sua graça de estarmos aqui. Porque sabemos que a cada dia há um desafio. Há um desafio a cada dia que nós estamos servindo a Jesus Cristo. Sempre tem desafio, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E eu pedindo a Deus uma palavra para que possamos nessa noite compartilhá-la da parte do Senhor Jesus. E o Senhor me deu aqui um tema, irmãos, maravilhoso, que é um tema atuante, é um tema atual, que tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo na presença de Jesus Cristo. Nós vamos aqui dar um introdutório nesta noite, mas eu quero já expressar aqui a minha gratidão a Deus de estarmos no ensinamento nesse dia 3 de novembro de 2015, culto maravilhoso, porque aprender a palavra de Deus, irmãos, é a melhor coisa para o cristão, para aquele que serve a Jesus Cristo. Aprender a Bíblia Sagrada é a melhor coisa que fazemos para que nós possamos se inteirar daquilo que Jesus Cristo deixou para nós, aprendermos a bússola, o mapa, entendermos a palavra de Deus, para que nós possamos chegar na reta final. Qual que é a reta final? É quando o soar das trombetas. Aleluia! Quando as trombetas soar, nós vamos ouvir o sonido das trombetas, porque nós vencemos os interpelos da vida, nós vencemos os desafios, as etapas. Aleluia! Só a palavra de Deus que pode garantir isso para nossas vidas. Por isso o tema de hoje, meus irmãos, ser cristão em pleno século 21 é um grande desafio. É remar contra a maré, é remar contra os ventos. Ser cristão nesta época é um grande desafio para a igreja do Senhor. Mas queira Deus, queira o Espírito Santo dele, que nos ajude nesta noite a entendermos esta razão de sermos cristãos no século 21. Eu trago hoje aqui uma palavra doutrinária que servirá para as nossas vidas. Nós vamos esclarecer à luz da Bíblia Sagrada. Ser cristão, dá até para combinar nesta noite com aquele hino de André Afonso: ser cristão não é ser de qualquer jeito, mas é servir direito, ou melhor, seguir na presença do Senhor. Aleluia! Ah, se eu tivesse aquela voz abençoada, aquela garganta de cigarro, para cantar aquele ser cristão. Mas nós vamos aqui, pela misericórdia de Deus, entendermos isso. Para que nós entendamos isso, nós vamos dar aqui as características do cristão que se diz evangélico no Brasil. Nós vamos começar pelo nosso país. Nós vamos falar do nosso país. Não vamos falar do país dos outros, porque nós não conhecemos, nós não estamos lá, nós não moramos lá. Mas vamos falar do Brasil, que nós conhecemos em parte. Nós conhecemos o Brasil, nós conhecemos aqui a cidade de Campinas, estado de São Paulo, nós conhecemos um pouco. Nós conhecemos Jardim Marisa, a qual nós estamos falando de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho do Brasil, a nossa pátria brasileira. Nós vamos aqui, você que trouxe a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 8, e versículo 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Os irmãos encontraram?
em alto bom som, pode dar aquele grito de guerreiro nessa noite. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Lembrando que Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor João. Já que estamos no culto de ensinamento, por que não dizer na íntegra? Não é Evangelho de João, é Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. Amém, meus irmãos? É só um versículo e você continua sentado, tá? Verso 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma palavra que Jesus Cristo, na sua ótica como Deus, como Senhor, aleluia, como Salvador, Ele entrega àqueles que o assistiam, àqueles que o escutavam, a grande coletiva imprensa judaizante que assistia Jesus falar dos seus sermões. Os seus discípulos, aqueles que se chegavam mais próximo de Jesus, os seus amigos, os mais íntimos, os da primeira idade, os da segunda idade, da terceira idade, por que não dizer as crianças, os jovens, que estavam ali presentes para ouvir os sermões de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, a excelência maior. Por isso aqui nesta noite, eu quero enfatizar aos irmãos: se dizer cristão, mas não vai à igreja, se dizer cristão, mas não vai à igreja, é o primeiro ponto de um cristão em pleno século 21. Se dizer cristão, mas não vai à igreja. Nós vamos conhecer sobre isso, porque tem um título de cristão, até mesmo senta junto conosco, até mesmo comunga conosco, até mesmo está presente. É isso que nós vamos entender à luz da Bíblia Sagrada. Para que diga, sou evangélico, aí ele bate no peito, sou evangélico. Nós vamos entender isso. Alguém chega para o outro e fala assim: eu sou evangélico. Tu és evangélico? Porque evangélico é uma palavra tão diferenciada, é uma palavra tão bonita. Ser evangélico, estar dentro do evangelho, pertencer a uma instituição evangélica, é ser evangélico, é fazer parte de uma grande instituição evangélica. Estamos no século 21 e o título cristão é muito lindo, é comentado na mídia, no meio circular. Os evangélicos, a mídia assim chama, os protestantes, a mídia também chama. Por isso que, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer as verdades de sermos cristãos. Aquilo que Jesus está falando sobre esta verdade, sobre o verdadeiro cristianismo. Mas contra fatos não há argumento. Por isso que nós estamos aqui à luz da Bíblia Sagrada, para entender essa relação de um verdadeiro cristianismo. Ser membro de uma igreja. Muitas pessoas não sabem o que é ser membro de uma igreja.
Muitos cristãos não sabem o que é ser membro de uma igreja. E o que é uma igreja? Quando se fala de uma igreja, nós estamos não é uma escola bíblica, mas é um culto de ensinamento. Quando se fala de igreja, as pessoas acham que a igreja é um barracão, é uma estrutura. As pessoas acreditam, se você perguntar para alguém o que é uma igreja, as pessoas vão apontar para a placa da igreja, para a estrutura da igreja, para a acentuação da igreja, a localização da igreja. Mas para quem conhece as verdades bíblicas, a conversa é outra, a história é outra. Por isso nós vamos conhecer. Por que não falarmos desta igreja amada, querida por Jesus Cristo, a noiva dele? Porque acredito nessa noite só tem cristão aqui. Não há nenhuma pessoa que não seja cristão. Não há nenhum católico, não há nenhuma pessoa que professa um credo religioso. Todos aqui são cristãos. Todos aqui entendem o que é a igreja. Qual é a definição disto aí? O curioso fenômeno, irmãos, moderno, dos crentes anônimos. O curioso fenômeno moderno dos crentes anônimos. Essa pessoa se considera membro da igreja, assim como José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente, pelo receio de que tinha dos judeus. Se você ler junto comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 19, versículo 38, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, verso 38, nós vamos encontrar aqui um personagem importante que marcou a história da ressurreição de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para metralhar, para falar mal desse discípulo José de Arimateia. Eu estou aqui para enfatizar esse discípulo de Jesus Cristo. É 19:38, perdão, meus irmãos. Perdão que é 19:38, perdão. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais oculto, com medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Esse homem era discípulo de Jesus. Ele era um dos discípulos de Jesus, mas era aquele discípulo anônimo, ocultamente. Não era aquele que estava presente nas reuniões, nos sermões. Não era aquele que estava andando com Jesus em suas viagens missionárias. José de Arimateia era um homem muito importante. Ele era um homem rico, era um dos senadores, membro do Sinédrio, homem que formava suprema magistratura judaica, ou seja, um homem de grande reputação, um homem de grande influência. Mas ele era um cristão anônimo, oculto. Ele veio aparecer notoriamente quando ele foi até Pilatos para pegar o corpo de Jesus Cristo, para pedir ordem a Pilatos para que deixe ele fazer o sepultamento do nosso mestre.
Foi um homem importante, um discípulo importante, um cristão importante da época, que veio a se manifestar a sua característica como cristão. Mas existe muitos no século 21 que são cristão anônimo, que são quase irreconhecíveis, quase se dá para notá-lo. Há muitos nessa época de hoje. E eu estou trazendo esse personagem aqui porque ele era conhecido, mas ele era anônimo por causa da sua intelectualidade, por causa do seu poder, dos seus requisitos. Ele fazia parte do sinédrio, ele era um político da época, ele estava ao lado do Senado. Eu não estou aqui para julgá-lo, porque ele não apareceu nos sermões de Jesus, porque ele não apareceu nas viagens missionárias de Jesus, porque ninguém comenta sobre o caso de José de Arimateia, ao lado dos discípulos de Jesus. Eu estou falando de um discípulo anônimo. Hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Existe cristão anônimo, que é irreconhecível para a pátria de Jesus Cristo. Se nós observarmos, eu quero agora escanear junto com vocês Atos capítulo 3, versículo de 31, melhor, Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Livro de Atos. Pode ler, minha irmã. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, à noite. Aí está uma aparição, uma demonstração notória de dois discípulos de Jesus que apareceram no templo para orar. Agora, se nós observarmos o texto sagrado, nós vamos ver aqui que eles usaram o poder que estava neles, e aconteceu um grande milagre, que vocês sabem o que aconteceu com o paralítico que estava sobre a porta daquela chamada Formosa, o templo. Eles se apareceram naquele momento. Foi notório o que aconteceu no templo, na porta do templo. Todos ficaram cientes que era Pedro, aleluias, João e Pedro, que estava ali. Esse era cristão visível, notório, foi notado após o milagre que o paralítico entrou no templo. Todos viram a reação. Se tivesse a arquitetura ou a parafernália, instrumento da mídia hoje, ia ser noticiado esse acontecimento, esse grande milagre. Mas naquela época não tinha os holofotes hoje, como tem hoje. Mas esse era cristão autêntico, notório. O que me deixa preocupante, irmãos, é que Jesus Cristo, ele fez algo que chamou a atenção das pessoas que estavam no templo, das pessoas que estavam em volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele criou algo que as pessoas ficaram abismadas, que as pessoas se preocupou com a atitude de Jesus. Você quer ver isso? Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículo 15. Jesus contracena ali, irmãos, dentro dessa passagem do capítulo 2,
versículo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículo 15. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus ali, o criou. Se fosse os dias de hoje, entrasse no templo, e aquela bagunça que estava ali, as pessoas estavam negociando, as pessoas estavam vendendo, era um comércio, e Jesus se apavorou. Ele entrou no templo e disse: não, aqui não, porque Jesus estava preocupado, irmãos, era com aquilo que estava sendo negociado no templo. Se nós observarmos aqui o versículo 16, e disse aos que vendia pombas ou pombos: tirai daqui estes e não façai da casa do meu pai casa de vendas. Verso 17: e os seus discípulos lembrou-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Quando os discípulos viu Jesus sentando o rei, os discípulos lembrou-se das escrituras. Precisa ter ordem na casa de Deus, precisa ter reverência na casa de Deus. Isso não pode existir na casa de Deus. Não pode ver esse câmbio na casa de Deus, essa negociação na casa de Deus. Nós estamos falando dos cristãos do século, da época de Jesus Cristo. Também estamos comentando o século 21, porque há muita desordem na casa de Deus. Eu estive em um culto uma época atrás, e eu sentei, fui convidado ali, e eu sentei em um dos bancos. O próprio pastor, dirigente daquela congregação, mascando chiclete, parecia que estava no sofá da sua casa assistindo o Gugu e o Faustão, com as pernas à vontade, e me ofereceu ali um chiclete. E eu disse: meu Deus, todo mundo estava ali, todo mundo que estava no atributo, tudo mascando, parecia que estava fazendo uma competição de quem mascava chiclete mais rápido, de quem fazia bolinha de ping-pong mais rápido. Eu olhei assim e falei: Deus, o que é isso? Eu fiquei horrorizado, estarrecido. Eu falei: mas se Jesus disse que aqui é a casa do Pai, a casa de oração, a habitação do Senhor, aonde o Espírito Santo Ele paira sobre a igreja, aonde o Espírito Santo fala com a igreja, aonde a palavra é pregada e o Espírito de Deus trabalha sobre a igreja do Senhor, e há uma desordem dessa. Eu fiquei preocupado. Eu disse: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Agora imagina Jesus entrando pelas portas do templo, encontrando ali vários cambistas, vários mercadores, sabendo que o lugar era a casa do Pai, a casa de oração, aonde se louvavam a Deus, aonde se adoravam a Deus, aonde se buscava o Senhor, e ali transformaram a casa do Senhor em vendas, em progresso financeiro. Jesus desceu o cacete, meu irmão, sem dó. Está registrado, é bíblico. Será que você tinha coragem de fazer isso? Hoje a casa de Deus, infelizmente, irmãos, em alguns lugares há uma desordem generalizada. Hoje as pessoas não têm mais respeito com a casa de Deus, não tem mais reverência com a casa de Deus.
são os cristãos do século 21. E eu fiquei estarrecido. Mas se você for observar comigo, à luz da palavra de Deus, você com a Bíblia aberta aí, Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ver o que o sábio Salomão, a sabedoria daquela época, vai dizer para nós cristãos do século 21. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Depois de Provérbios, irmãos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício todos, pois não sabe o que faz mal. A casa de Deus é para quê? Você apresentar o teu sacrifício a Ele, a tua adoração a Ele, o teu culto a Ele, o teu louvor a Ele, apresentar a Ele as tuas situações, os teus problemas, lançando sobre Ele, como disse o apóstolo Pedro, todas as tuas necessidades. A casa de Deus é para isso. Ele está dentro do oráculo, dentro do tabernáculo. O Espírito Santo está pairando sobre a cada um dos irmãos que entra na casa de Deus. Porque quando sentimos a presença de Deus, a língua estranha, a profecia, o irmão chora, o irmão adora, o irmão começa a sentir a presença de Deus, porque é a casa de Deus. Paulo disse na sua epístola: aonde o Espírito está, aí a liberdade. Que liberdade que é essa? De adorá-lo, de reverenciá-lo. Aí o sábio, que tinha zelo pela casa de Deus, ele diz: guarda o teu pé, irmãos, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, reverencia a casa de Deus. A casa de Deus não é a nossa casa, é diferente, irmãos, é a habitação do nosso Deus, é a santidade de Deus que habita no meio do seu povo. Por que não tomar conselho de Salomão? Por que não aceitar conselho de Salomão nesse aspecto? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina para ouvir, porque, irmãos, tem momento que nós dobramos o joelho, pastor Jesus, e nós queremos ouvir a voz de Deus, mas o que nós escutamos em momentos que estamos dentro da casa de Deus é barulho de pessoas conversando, de pessoas dialogando, de pessoas querendo conversar com o vizinho da esquerda, da direita, de pessoas que querem saber: olha, dá uma olhadinha no meu sapato, dá uma olhadinha para a minha roupa, o que é que você está achando? Hoje tu está bonita, hoje tu está bonito. E as pessoas parecem que está no shopping, ele traz o shopping da casa de Deus, ele desfila, eles comentam, ele coloca as conversas em dia na casa de Deus, ele traz assunto da sua particularidade para comentar na casa de Deus com o amigo, com o vizinho, com o irmão, com o obreiro. E aí, em vez de ele inclinar-se para ouvir a voz de Deus, aí ele pergunta: mas o que o irmão falou ali? O que o irmão cantou? O que o irmão pregou? Qual foi a saudação do irmão? Eu não escutei, você pode me falar? E começa a perguntar, porque não está inclinado para ouvir a voz de Deus, ele não está preocupado de ouvir a voz de Deus, ele quer saber se o irmão veio, o que o irmão tem para dizer para ele.
Aí acaba o culto, ele não sabe o que aconteceu durante o culto. Tem pessoas que esquecem até a mensagem que foi pregada. O que foi pregado lá na igreja ontem? Ah, não sei, nem sei quem pregou, porque ele fica para fora. Ele não entra para dentro do templo para adorar, para prestar o seu louvor a Deus. Esses são os crentes do século 21. A parte B. Lá nos Estados Unidos é bem diferente, irmãos, do Brasil. Porque as pessoas são crentes lá por causa dos seus avós, dos seus tataravós. Quando fala, você é crente? Sou crente. Mas nós, brasileiros, de linguagem hispana, de linguagem portuguesa, nós sabemos que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele tem a sua identificação. Aqui no Brasil, muitos falam que são evangélicos. Alguns dizem, eu cultuo em casa ou pela internet. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos na sua epístola, no capítulo 12 e versículo de número 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler só para ganhar tempo. Rogai-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei, meus irmãos, a Deus o vosso culto. Outros falam assim, eu sou crente, mas estou em casa, eu estou congregando em casa, eu estou naquele programa da Rede Melodia, Cristo em Casa, eu estou cultuando em casa, mas eu sou crente, eu sou cristão, mas eu estou em casa. O outro fala assim, não, eu tenho uma conexão com um site que me favorece na sala da minha casa, na minha televisão, na minha 50 polegadas, um culto ao vivo na minha casa. Para que eu ir para a igreja? Para que eu ir para a igreja se eu tenho um culto ao vivo na sala da minha casa? São os cristãos do século 21, que ele acha que na igreja não precisa ir, na casa de Deus não precisa ir. Eu estou cultuando em casa, eu também estou servindo a Deus. E outros falam, não, irmãos, eu vou na igreja de vez em quando, mas eu sou crente, eu sou cristão. Agora nós vamos ver o que o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre esse assunto. Mas primeiramente nós vamos abrir as escrituras no capítulo 10 de Hebreus, e versículo 19 e 21. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Se você encontrar mais rápido que eu, pode ler. Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Pronto, meus irmãos. Todo cristão que é convertido, que aceitou Jesus, ele tem que estar na casa de Deus. Todo cristão, seja ele neopentecostal, pentecostal, mas ele tem que ir na casa de Deus, ele tem que apresentar ao Senhor, no santuário do Senhor, ele tem que apresentar
ao sacerdote, aquele que está na frente da obra de Deus. Como é que o pastor da igreja vai conhecer o crente se ele não vem na igreja? Como é que o pastor da igreja vai saber se o crente existe, se o crente faz parte daquela membresia, se ele não vem na igreja? Porque hoje virou moda, irmãos. Virou moda. Alguns, uma meia dúzia por aí, eles querem servir a Deus, mas em casa. Dá a paz do Senhor, te cumprimenta, só falta dar ósculo santo, dar aquele beijinho do lado, igual os nossos primos faz, né? Aí fala assim: eu também sou crente, irmão, eu só não vou na igreja, mas sou crente. Mas o apóstolo Paulo, irmão, ele contesta isso aqui. Esse servir a Deus anônimo, servir a Deus anônimo, o apóstolo Paulo contesta. Mas no Brasil, irmãos, para que a pessoa seja identificada como cristão de verdade, autêntico, ele tem que possuir pelo menos uma identificação. Qual que é a identificação? Uma carteira de membro, um documento que comprova que ele é membro daquela igreja. Eu não posso sair por aí dizendo assim: eu sou evangelista, mas eu não me afilio a nenhum ministério, eu não faço nenhum parte do ministério, mas eu sou evangelista, eu sou obreiro, eu sou pastor. Eu não posso sair por aí. Eu tenho que pertencer a uma instituição, eu tenho que ser membrado, eu tenho que possuir um documento que comprove que eu sou membrado. Há uma estatística levantada por uma instituição americana que diz que no Brasil há mais de 120 milhões de evangélicos pentecostais no mundo. Uma pesquisa americana, de uma instituição americana, fez um levantamento que no Brasil há 120 mil evangélicos. É a maior nação de evangélicos no mundo, é o Brasil, segundo uma instituição americana. Mas se uns falam assim: mas é os Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões, de evangélicos. Irmãos, agora nós vamos ver por que evangélicos que ele está referindo-se aqui. Esses 120 mil, segundo outra pesquisa feita, 80% são declarantes e 20% são praticantes. Duas pesquisas fizeram, descobriram que no nosso país tem 120 mil evangélicos, mas a outra pesquisa descobriu que 80% desses 120 mil são declarantes e 20% são praticantes. Declarante é aquele que fala: eu sou evangélico, mas não pisa um pé na igreja, não tem identificação nenhuma. Se alguém perguntar: da onde que você é? Não, eu sou crente, mas não vou em lugar nenhum. Nos Estados Unidos eu vi uma matéria de um irmão que ele falou assim: eu sou crente, mas não pertenço a denominação nenhuma. Como é que pode a pessoa viver isolado? Como é que pode um cristão viver isolado? Fizeram outra pesquisa. Por outro lado, cerca de 130 mil católicos no Brasil ainda existem, o dobro, o triplo dos evangélicos. 130 mil católicos ainda há no Brasil, misturada, cristão misturado com católico, católico se parecendo ser cristão. 20% são aqueles que professam a fé, são aqueles que possuem as suas credenciais, aqueles que são membrados, aqueles que vão à igreja.
Agora a pergunta, irmãos, em síntese gerais, os evangélicos têm ido à igreja de Deus pelo menos 2 vezes por semana? Será que um desses evangélicos de 120 mil tem ido à igreja menos 2 vezes por semana? Há uma pergunta aqui: um cristão que não vai à igreja pode ser considerado um cristão? O que é que vocês acham? Um cristão que não vai à igreja pode se considerar cristão? Na sua opinião. Se eu estivesse num programa de TV ou de rádio e abrisse uma enquete com esse tema, um cristão que não vai à igreja pode se considerar ser um cristão? Na sua opinião aí, no seu reflexo agora, se encontrasse ele na rua: Pai do Senhor, de onde tu é? Ah, não sou de lugar nenhum. Essa pessoa pode ser considerada cristão? Na sua opinião, seja franco, seja realista. E há muitos por aí, meu irmão, há uma grande massa por aí, dessa forma, desta maneira. Mas a Bíblia Sagrada, ela contesta isso. O instrumento teológico e regra de fé para a igreja cristã é a Bíblia Sagrada. O instrumento teológico, regra de fé para a igreja, ou seja, para os cristãos, é a Bíblia Sagrada. A Eclésia diz que o cristão deve viver em comunidade. A Eclésia, ou seja, a igreja, deve viver em comunidade, porque o ser humano, ele é um ser social. Ele tem que estar ligado com o outro. Ele não pode viver isolado. O ser humano não pode viver isoladamente. Ele é um ser social. Há alguns por aí do século 21 acham que ir à igreja não há necessidades para isso, que viver em casa, assistir o culto pela televisão ou pela internet, também isso é uma grande valia, também está servindo a Deus. Ele tem que interagir com os outros. O cristão tem que interagir com os outros, porque nós somos uma comunidade, somos ser social. Temos que ver interagindo, eu com o pastor Gerson com o Adailto, pastor Adailto com o diácono Edmilson, a irmã Iglai com a irmã Gildemara, e assim por diante, irmãos. Nós temos que estar interagindo um com o outro. Aí é um verdadeiro cristianismo. O apóstolo Paulo, das suas epístolas, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, por gentileza, em alto e bom som, leia para nós, nos ajude aí na reflexão. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, por gentileza, meu irmão. Porque assim como o corpo é um, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pronto. Nós somos corpo, irmãos. Não existe dedo, unha separada, orelha separada, mão separada, braço separado. Nós somos um corpo. As mãos não vai sozinha, a orelha não anda sozinha, a orelha não convive fora do corpo, os dedos não convivem fora do corpo, a boca não convive fora do corpo. Tudo é ligado, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Como que se diz por aí, irmãos, que não precisa vir à igreja, que não precisa congregar, servir a Deus na igreja? Que heresia desgraçada é essa? Que filosofia barata é essa, irmãos?
Se o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui que nós precisamos interagir com o corpo, com o membro. Romanos capítulo 12, verso 4. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 4, por gentileza. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Verso 5, pode ler. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pronto, irmãos. Ser social. Ser social. Paulo está falando mais uma vez na epístola. Somos ser social. Temos que estar ligados, interagindo. Somos diferentes, somos. Um é baiano, um é nordestino, um é pernambucano, o outro é paulista, o outro é mato-grossense, o outro é capixabense, o outro é carioca, e assim vai. Mas nós somos membros do corpo de Cristo. Somos, a nossa operação é diferente. Um fala oxente, o outro fala uai. É a operação do corpo. Mas nós somos ligados ao corpo de Cristo. Nossa, aleluia, meu Deus. Éfeso, capítulo 4, verso 16. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. Quem achou pode ler, rapidinho. Me ajuda aí. No qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha a operação do grande corpo montado, bem ajustadinho. Pastor Gerson prega, o nosso irmão canta, a nossa irmã profetiza, o ancião tem visão. A operação do corpo, mas é um só. A operação são muitas, mas o corpo é um só. Como que aquele que diz que pela internet está ligado no corpo, como aquele que assiste um programa evangélico em casa está ligado no corpo? Como pode? Como sair dizendo aí, eu sou cristão, a paz do Senhor? Agora, para encerrar, por gentileza, irmãos, vou dar um pulo grande aqui. Dentro deste